Fala, galerinha, vamos entrar aqui na parte 2. Basicamente, vamos falar de algumas propriedades importantes de potência, tá bom? Daqui a pouco vamos falar sobre as potências com bases fracionárias, bases negativas, expoentes negativos, para no último a gente poder falar das operações de potência, que é bem importante, é bem comum. E, por favor, estudem bem, porque elas são bastante úteis para vocês, beleza? E vamos lá, meus amores. O primeiro caso importante são os casos especiais de potência. São 4 casos especiais, beleza? Por exemplo, 1 elevado a qualquer expoente vai ser sempre 1. Por quê? Se eu tiver 1 ao cubo, o que é 1 ao cubo? 1 ao cubo é o mesmo que 1 vezes 1 vezes 1. Quantas vezes? 3. 1 vezes 1, 1. Vezes 1, 1. Isso vai dar quanto? 1. Aí você, professor, mas por que eu tenho que saber isso aqui? Não é só fazer na hora? Sim, você pode só fazer na hora, só que tem um probleminha. Como essa propriedade é tão importante, eu posso perguntar para você o seguinte, olha, quanto que vale 1 elevado a 1000? Deu ruim, por quê? 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 1000 vezes. Então, se você não conhecer as propriedades, você não faz isso. Só que você sabe o seguinte, que todo número 1 elevado a qualquer número vai ser sempre quanto? 1. Então, 1 ao quadrado é 1, 1 ao cubo é 1, 1 à quinta é 1, 1 a 1000 também é 1. Então, é uma propriedade muito importante que vocês saibam, beleza? Outra propriedade importante que eu quero que vocês saibam é o zero. Zero elevado a qualquer coisa, exceto zero, é sempre zero. Por exemplo, quanto que é zero ao quadrado? É zero vezes zero, quantas vezes? 2. Zero vezes zero, zero. Zero elevado a 1000. Zero vezes zero vezes zero, 1000 vezes. Só que você sabe que qualquer número multiplicado por zero é zero. Então, zero elevado a 1000 também é zero. Mas guardem essas propriedades. Caso 3. Todo número elevado a 1 é ele mesmo. Porque olha só. Se eu pego 2 ao cubo, o que é o 2 ao cubo? É 2 vezes 2 vezes 2. Me arrependi. Se eu escrevesse 2 ao quadrado, 2 vezes 2. Me arrependi. Escrevi 2 elevado a 1. Isso vai dar quanto? 2. Porque eu estou pegando ele mesmo e apenas multiplicando uma vez por ele mesmo. Então, foi o quê? 2, 2. Se eu boto quadrado, 2 vezes 2, 2 vezes. Se eu coloco ao cubo, 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes. A quarta, 4 vezes. Mas se eu elevo a 1, eu coloco uma única vez. Então, todo número elevado a 1 é igual a quanto? Ele mesmo. Então, 3 elevado a 1 é 3. 5 elevado a 1 é 5. E a última, que é a mais polêmica de todas, todo número, exceto o zero, todo número, exceto o zero, quando elevado a zero, é igual a 1. Por exemplo, 3 elevado a zero, propriedade, ó, qualquer número que não seja o zero elevado a zero é igual a 1. Então, 3 elevado a zero é igual a 1. 5 elevado a zero também vai ser igual a 1. 1000 elevado a zero também vai ser igual a 1. Veja bem, a única coisa que não vai ser igual a 1 é 0 elevado a zero. Isso é o que nós chamamos em matemática de indeterminação. A gente não consegue saber com precisão. O que é uma indeterminação? Indeterminação é quando eu posso assumir várias possibilidades para uma única resposta. Eu não vou discutir com vocês agora. Então, eu quero que vocês aceitem que os 3 primeiros casos são até bem óbvios, se vocês saberem. O último não é tão óbvio assim, não. Basta você lembrar que qualquer número elevado a zero, exceto zero, é igual a 1. Beleza? Tranquilo, meus amores? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Vamos lá, meus amores. E se a base, em vez de ser um número positivo, a base for um número negativo? Por exemplo, menos 2 ao quadrado. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu vou pegar o menos 2 e multiplicar por menos 2 quantas vezes? 2. 2 vezes 2, 4. Como os sinais são iguais, a resposta é o quê? Positiva.
Menos 3 elevado a 4. Menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 81. Menos com menos, mais. Com menos, menos. Menos com menos, mais. Aqui embaixo, menos 2 ao cubo. Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, 3 vezes. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Menos com menos, mais. Com menos, menos. Menos 8. Menos 3 à quinta. Menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Vai ficar o quê? 3 vezes 3, 9. Vezes 3, 27. Vezes 3, 81. Vezes 3, 243. E o sinal? Menos com menos, mais. Com menos, menos. Com menos, mais. Com mais. Com menos, menos. Então, isso aqui é igual a quanto? Menos 243. Tranquilo? E aí, olha só que interessante. A partir dessas conclusões, eu posso intuir uma coisa muito importante. Que coisa é essa? Se aqui dentro for um sinal negativo, a potência que vai definir o sinal. Como assim? Se a potência for um número par, o meu sinal ele vai ser sempre quanto? Ele vai ser sempre positivo. Se a minha potência for ímpar, o meu sinal vai ser sempre o quê? Negativo. Olha que interessante. Por exemplo, se eu pegar daqui e pegar, por exemplo, menos 3 elevado a zero. Qualquer número elevado a zero vai dar quanto? 1. Se eu pegar menos 1 e elevado, menos 1 elevado a 2. Menos 1 elevado a 2 é o seguinte, eu sei que o expoente, o quê? Eu sei que o expoente ele é par. Então, toda vez que eu elevo um expoente par, a minha resposta vai ser o quê? Positiva. Então, isso aqui faz a minha resposta ser positiva. Só que eu sei que 1 elevado a qualquer número é sempre quanto? 1. Então, menos 1 ao quadrado vai dar quanto? Mais 1. E se eu tivesse menos 1 elevado a 200? 1 elevado a qualquer número é sempre quanto? 1. Número negativo elevado à potência par é sempre o quê? Positivo. Se eu tivesse agora, por exemplo, 2007, 1 elevado a qualquer número é sempre quanto? 1. Número negativo elevado à potência ímpar dá sempre uma resposta negativa. Então, a interpretação do sinal ela é muito importante. Por quê? Se o sinal, se o expoente for par, o sinal é o quê? Positivo. Se o expoente for ímpar, o sinal ele é negativo. Guardem muito bem isso. Isso aqui vai ser muito útil para a gente. Gente, uma coisa importante que eu preciso deixar bem claro para vocês é que vocês cometem uns erros muito grotescos. E eu tenho que avisar para vocês. O principal erro que vocês cometem é o erro de sinalização, que é você interpretar um sinal. E esse sinal vem sendo fornecido na forma amaldiçoada chamada de parênteses. Como assim? Aqui é o quê? Menos 2 ao quadrado. Vamos lá. 2 ao quadrado, 4. Número negativo elevado a potência par, resposta positiva. Menos 3 à quarta. 3 elevado à quarta, de cabeça, 81. Negativo elevado à potência positiva, positivo. Observaram bem? O que eles têm em comum? Eles têm em comum que eles têm o quê? Parênteses. Agora, se fosse menos 2 ao quadrado sem parênteses, como que vai ficar isso? 2 ao quadrado, 4. 3 à quarta, 81. Atenção! Isso aqui não é menos 2 ao quadrado. Tome cuidado. Isso aqui é menos. Perceba que o quadrado ele só está em cima de quem? Do 2. Então, isso aqui vai ser o quê? 2 ao quadrado, 4.
E do lado de fora tem um sinal de quê? De menos. Mesma coisa embaixo, ó. Quem está a quarta, quem é? O 3. E o sinal de menos está o quê? Do lado de fora. Perceberam? Aqui não. Aqui eu estou pegando o menos 2 e eu estou levando o conjunto menos 2 ao quadrado. Aqui não. Eu estou levando apenas quem? O 2 ao quadrado. Aqui eu estou levando quem? O menos 3 à quarta. Aqui eu estou levando apenas quem? O 3 à quarta. Perceberam por que isso aqui é um problema muito sério? Perceberam que as pessoas elas erram bastante isso? Porque elas não têm cuidado com isso. Tomem cuidado que isso aqui vai ser uma maldição para vocês, que são as propriedades de potência, ok? Beleza? Vamos aqui mais exemplos? Daqui a pouquinho, tá? Olha só. E se a base for uma fração? Quando eu tenho uma base de uma fração, o que eu vou fazer? Eu vou elevar em cima e elevar embaixo ao mesmo tempo. Por exemplo, 2 terços ao quadrado. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu vou pegar o 2, elevar o 2 ao quadrado, e vou pegar o 3, elevar ao quadrado. 2 ao quadrado, 4. 3 vezes 3, 9. Então, isso aqui é o famoso 4 sobre 9. 1 meio elevado a 3. Isso é uma fração, quer dizer o quê? Que eu vou pegar o 1, elevar em cima, vou pegar o 2, elevar embaixo. 1. Todo número, 1 elevado a qualquer número é sempre quanto? 1. 2 ao cubo, 2 vezes 2 vezes 2, 8. 1 oitavo. 2 quintos ao quadrado. Isso quer dizer o quê? Eu vou pegar o 2, elevar ao quadrado, e vou pegar o 5, elevar ao quadrado. 2 vezes 2 vezes 2, 4. 5 ao quadrado, 25. Melhor ainda. Vou botar embaixo. 4 sobre 25. Só que olha que interessante. Isso aqui é o quê? Quem está ao quadrado? O 2 quintos. Se eu tirar o parênteses, quem fica ao quadrado? Vamos ver se vocês matam a charada. Quem está ao quadrado? É o 2 quintos? Não. Quem está ao quadrado é apenas quem? O 2. Então, isso aqui é o quê? É o 2 ao quadrado sobre 5. Só que 2 ao quadrado, quem é? 4. Então, isso aqui é o mesmo que 4 quintos. Perceberam que como aqui a fração ela muda a interpretação do problema? Fração, desculpa, parênteses. Aqui, meus amores, o parênteses fazia eu elevar o menos 2 ao quadrado. Quando eu tirei o parênteses, eu elevei apenas quem? O 2. Quando eu tenho um parênteses, eu elevei quem? O 2 quintos ao quadrado. Quando eu tirei o parênteses, eu elevei apenas quem? O 2. Então, tome muito cuidado com isso. Beleza? Mais para vocês. E se o expoente for negativo? Quando o expoente for negativo, ele vai o quê? Inverter a fração. E aí, depois que eu inverto a fração, eu resolvo normalmente. Como assim? 2 terços elevado a menos 1. Perceba que eu estou diante de um expoente negativo. O que eu vou fazer? Para tornar o expoente positivo, basta inverter a fração. Quanto que é o inverso de 2 terços? Bom senso, o inverso de 2 terços quem é? 3 meios. Então, foi o quê? Quando eu tenho um expoente negativo, eu vou pegar o sinal de menos e vou usar para inverter a fração. E aí vai ficar o que agora? Vai ficar 3 meios elevado a 1. Propriedade. Eu sei que quando eu tenho uma fração, vai ficar o quê? 3 elevado a 1 sobre 2 elevado a 1. Só que eu sei pela teoria que toda vez que eu tenho um número elevado a 1, vai dar quem? Ele mesmo. Então, 3 elevado a 1, 3. 2 elevado a 1, 2. 3 sobre 2. Mais exemplo. 1 quinto elevado a menos terços. O negativo eu vou usar o quê? Para inverter. Quanto que é o inverso de 1 quinto? 5 sobre 1. Então, é o 5 sobre 1 que vai estar elevado a quem? Ao cubo. Isso é uma fração, não é fração? Vai ficar o quê? 5 ao cubo sobre 1 ao cubo. 5 ao cubo, 125. 1 ao cubo, 1. 125 por 1, já vimos, ó, quando embaixo é 1,
vai dar quanto? Apenas 125. Tem mistério, senhores? Mais exemplos. 3 quartos elevado a meio. A menos 2, desculpa. O negativo eu vou o quê? Eu vou inverter. O inverso de 3 quartos, quem é? 4 terços, que está elevado a quem? A 2. Vamos direto. 4 ao quadrado, 4 vezes 4, 16. 3 ao quadrado, 9. 16 nonos. 2 terços elevado a menos 3. Isso aqui não é fração, nós temos que sempre inverter. Sempre temos que inverter quando o expoente é negativo. O 2 terços, o 2 elevado a menos 3 é o mesmo que 2 sobre 1, e esse 2 sobre 1 está elevado a quem? Menos 3. E aí, toda vez que eu tenho um expoente negativo, eu vou inverter a fração. O inverso de 2 sobre 1, quem é? 1 sobre 2, só que esse 1 está elevado a quem? Ao cubo. 1 ao cubo, 1. 2 ao cubo, 8. 1 oitavo. Certo, senhores? Para fecharmos, 2 terços elevado a menos 2. Tomem cuidado, tem parênteses? Não. Toda vez que não tem parênteses, tem que tomar cuidado. Por quê? Nesse caso aqui, é o 2 terços que está sendo elevado a menos 2? Sim ou não? Não, boa. Quem está sendo elevado é apenas quem? O 2. Então, quer dizer o seguinte, que eu vou pegar esse 2 aqui, ó, e elevar ele a quem? A menos 2. Então, toda vez que eu tenho um expoente negativo, eu vou o quê? Inverter. Quanto que é o inverso de 2? Repara, o 2 é o mesmo que 2 sobre 1, não é isso? Se eu vou inverter ele, o inverso de 2 sobre 1, quem é? 1 sobre 2. Isso, por sua vez, está o quê? Ao quadrado. Vai ficar o quê? 1 ao quadrado, 1. 2 ao quadrado, 4. Pronto. Estamos diante de quê? De uma divisão de fração. Como que eu faço para dividir fração? Repita a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. O inverso de 3 sobre 1, quem é? 1 sobre 3. Produto, como eu faço? Em cima com em cima, embaixo com embaixo. Então, isso aqui vai dar quanto? 1 dozeavos. Tranquilo, senhores? Foi tranquilo? Tome cuidado com o parênteses. Então, o que está faltando para a gente ver? Para a gente ver ainda. Produto de potência de mesma base, divisão de potência de mesma base, potência de potência e potência em forma de com expoente fracionário. Depois a gente vai encerrar as operações e propriedades de potência, beleza? Um beijo para vocês e até a parte 3.